Fala galera, tudo bem com vocês? Cara, essa série foi muito massa, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração de uma forma sensacional. A Fé e Ciência e Eu com Isso é uma série, cara, muito importante, muito relevante para o nosso momento. E principalmente para você, cara, eu espero que tenha sido bênção, que você tenha acompanhado. Se você não assistiu as outras séries, os outros episódios, cara, volta atrás e assiste de novo, porque foi muito massa, os convidados muito top, cara. E hoje, a nossa última aula, o fechamento especial com vocês, nós temos um convidado muito top, um cara muito bom, um pirracento, gente boa. Com vocês, nosso parceiro Everton, é ele mesmo, mano, ele mesmo. Fé e Ciência, Eu com Isso, última aula, esse convidado especial vai ser muito massa. Mano, deita aí. Deita aí. Dá um oi pra galera aí. Muito bom estar com vocês, gente. Muito bom mesmo. Obrigado, Lucas, pelo convite para estar com vocês aqui conversando sobre esse tema. Não sou especialista nesse tema, formado e tal, mas algumas reflexões a gente tem feito e eu gostaria de contribuir com a sua vida nas reflexões que a gente vai fazer por aqui, tá bom? Foi em Harvard que você fez Harvard, ciência? isso, Vai, meu filho, fala direito. Galera, é o seguinte, nossa última aula, como o Everton disse, o propósito não é aprofundar na ideia da ciência e tal, mas é tentar, de alguma forma, mostrar e transmitir para vocês como a gente consegue conciliar, de fato, fé e ciência, até que nível, até que grau é importante e é saudável para a nossa fé. Então, o nosso papo vai girar em torno dessa parada bem legal, dessa pegada aí, beleza? Beleza. Então, assim, Everton, nós tivemos 3 perguntas pauleiras, 3 perguntas embaçadas, e que nós vamos tentar destrinchar aqui. Eu vou lançar para você a peteca, você tenta desenrolar aí o que por trás dos bastidores também. Combinado. Beleza, mano? Manda. Everton, se você pudesse hoje definir pra gente, de forma prática mesmo, assim, bem rapidão, o que é ciência, mano? Tá. Ciência é o seguinte, ciência é tanto a atividade humana, ou seja, a ação humana de desenvolver algo, quanto o resultado dessa atividade, ou seja, o corpo e o produto do resultado dessa atividade. Então, basicamente, a American Physical Society define ciência da seguinte maneira, e é bem legal. Caraca, diz assim, atividade sistemática, ou seja, metódica, existe um método científico, uma maneira de se fazer, de reunir conhecimento. Então, é uma ação humana e sistemática de reunir, agrupar, coordenar esse conhecimento, condensá-lo e organizá-lo de maneira a testar leis e teorias. Então, as pessoas testam essas teorias, veem a veracidade delas, a realidade delas, então elas se tornam leis verificadas. Top, entendeu? top. Agora, assim, a veracidade dessa descoberta, do fim disso, é 100% concreto de fato? Não, todas as coisas? Você acha que... Ou nem sempre há esse acerto de fato da ciência? Assim? Uma ótima pergunta essa, porque a gente vive num mundo que toma o discurso científico como se fosse um discurso final sobre as coisas, mas não. Dois fatos importantes para eu trazer para você. Primeiro fato, cientistas e professores erram, como qualquer ser humano que eles são, porque eles não são deuses e, portanto, aquilo que eles asseveram ou as conclusões que eles chegam podem ser posteriormente revisadas ou revistas a partir de novas descobertas. Sim. Então, você deve se lembrar, quando a gente era pequeno, a gente estava estudando, Plutão era um planeta. Sim. E posteriormente descobriu-se que Plutão não é mais um planeta. Foi Hoje, recente, no material didático, não tem mais Plutão como nono planeta Isso. do Sistema Solar. Por quê? Uma descoberta posterior e se voltou atrás. Então, primeira coisa. Segunda, que você não perguntou, mas é importante dizer, é que cristãos também erram. Sim. Quando a gente interpreta as Escrituras, quando a gente interpreta a palavra de Deus, nós estamos sujeitos a erros. Sim. E é importante que, da mesma maneira como cientistas e professores, no caso, precisam ter a humildade de reconhecer os seus erros posteriormente à luz de novas descobertas, cristãos também precisam ter a humildade de reconhecer que asseverações, afirmações feitas por eles em determinados momentos da história, posteriormente não se verificaram. Muito bom. Você deve ter visto também, né, cristãos em algum momento da história, cristãos cientistas e tal, falando a Terra é plana. Sim. Não é? Sim. E posteriormente não, verificou-se que não. Ah, mas na Bíblia tal, e talvez tem perguntas que vai ter. Sim, vai ter, vai bater. Na Bíblia tal. Posteriormente se verificou que não, e a gente vai conversar mais sobre isso. Sim, foi muito bom você falar isso, cara, porque eu trouxe à memória algo, porque, cara,
houve, né, há muito tempo atrás, a afirmação de que a Terra é plana, né? E agora voltou. Justamente. Mas eu vi cristãos usando textos bíblicos para comprovar isso. Olha. Texto, não lembro, não trago a memória agora qual o texto de fato, mas tentando usar deste texto para dar veracidade àquele fato, né? Ok. E é o que você falou, né? A gente percebe isso. Agora, mano, você definiu pra gente ciência. Tá. Se você pudesse definir fé pra gente, né? Para ir para um outro lado, como é que você definiria fé pra gente de forma prática também? Tá. Fé é o seguinte, fé é uma rendição confiável, confiada. Fé é uma rendição porque ela é resultado de um relacionamento. Top. Fé é muito mais do que simplesmente um salto no escuro, como Kierkegaard tentou definir, Sim. e muito mais do que uma submissão cega. Fé não é eu dar um salto no escuro acreditando que eu tenho que ser assim, eu tenho que dizer não para a minha razão, dizer não para a ciência, dizer não para meu pensamento e ceder cegamente, surdamente a uma ideia que me foi comunicada. Não, fé não é isso. Fé é resultado de uma confiança Top. que parte de um relacionamento e de um relacionamento onde você verifica a veracidade, a realidade. A Bíblia nos ordena muitas vezes que a gente teste a nossa fé, que a gente examine a nossa fé. Ela elogia, por Top. exemplo, bereanos, pessoas que vão lá e falam, deixa eu verificar se é assim mesmo. Peraí, dá uma seguradinha, deixa eu ver. Então, gente, você que é adolescente, dá licença, Lucas. Ô? O Lucas está ensinando besteira para você, vai na Bíblia. Vai na Bíblia para você aprender, porque a autoridade final não é de qualquer pastor, seminarista, pessoa, gente, não. É Muito da menos palavra seminarista, de Deus, né? muito menos seminarista. Então, vai na palavra de Deus, porque ela é a autoridade final Top. e nós, seres humanos, estamos submetidos à autoridade espiritual, infalível e inerrante da palavra de Deus sobre as nossas vidas e sobre a vida dos outros. Top. Então, é normal a gente voltar atrás, às vezes. Sim, Eu sim, afirmei isso há um momento, mas eu vi que na Bíblia ela diz isso e eu estou voltando atrás porque eu revia meu Top. pensamento sobre esse assunto. Ou seja, sejam bereanos e bereanas, né? Mano, eu vou engatilhar uma pergunta então aí. Manda, Pode mandar? manda. Vou lançar brava pra ele. Vamos lá. Gente, a pergunta é o seguinte, Everton. Diz assim. Ela diz assim. Vamos lá. Eu já vou partir para a terceira pergunta. Pode ser? Vai. Se a Bíblia é perfeita e sem erros, por que ela não contradiz, por exemplo, a evolução ou outras coisas, né? A pergunta ela gira em torno do seguinte: por que, se a Bíblia é supostamente sem erros, por que ela se contradiz? Ou contradiz descoberta Ou científica. contradiz, justamente. Muito bem. Para responder essa pergunta, eu preciso recorrer a um conceito, que é o conceito de cosmovisão. Top. O que é cosmovisão? Vocês vão trazer a memória, cosmovisão. Dito de maneira simples, eu e a Valéria, esses tempos atrás, estávamos mexendo no Snap. O Snap é muito legal porque ele traz vários filtros e você fica brincando nos filtros ali, você vai aparecendo de várias formas e dependendo do filtro que você usa, ele vai mostrando diferentes realidades. A cosmovisão funciona exatamente como o filtro do Snap. Top. Esse exemplo não dei para vocês não, esse foi massa. Esse é bom, né? Vou usar agora. É um filtro, é uma lente pela qual você olha a realidade. Cosmos significa mundo, cosmos significa mundo. Então, cosmovisão é simplesmente a maneira como você enxerga o mundo. E existem diferentes filtros que você pode aplicar para você enxergar a realidade. E dependendo do filtro que você usa, você pode ver a realidade de diferentes maneiras. Fez sentido? Todo. E aí, existem... Agora deixa eu te falar. Claro. Eu não respondi a pergunta Não, ainda. não, mas você vai responder. É porque é introdutório nisso aí. Tá. Então há mais de uma cosmovisão. É isso que tá. Então vai lá. Existe mais de uma Manda bala, cosmovisão. beleza. Porque cosmovisão é uma escolha pessoal que você faz. Entendi. Isso é muito importante para responder essa pergunta. Legal. É uma escolha pessoal, mas ao mesmo tempo é uma escolha inconsciente. É uma escolha que eu faço, mas a cosmovisão, como ela é a lente através da qual eu estou olhando a realidade, então a cosmovisão ela está presente, muitas vezes não tenho consciência dela, mas eu posso trocá-la. Legal. Às vezes nós refletimos sobre qual cosmovisão nós temos, mas a maior parte das vezes nós não estamos olhando para a cosmovisão em si, mas para as coisas através da cosmovisão. C.S. Lewis diz o seguinte, ele falou, o cristianismo, ou seja, a fé cristã, ela é como o sol.
Não porque eu vejo também, mas porque eu vejo todas as coisas através dele. Top. É assim que funciona Caraca. a cosmovisão. A cosmovisão é uma lente através da qual eu posso olhar as coisas, um filtro, Muito bom. como o do Snap. E existem pelo menos 2 grandes grupos de cosmovisão, que eu vou explicar agora. Tá. Primeiro, um grupo de cosmovisão que aceita uma realidade superior, uma realidade transcendente, uma realidade metafísica. Por exemplo, cosmovisões teístas, Sim. o monoteísmo. O cristianismo faz parte de religião, de uma cosmovisão monoteísta. Isso. O islamismo Legal. e assim por diante. Sim. Cosmovisões politeístas. Também são teístas, mas acreditam em diversos deuses. Sim. Esse é um tipo de cosmovisão. Outro tipo de cosmovisão teísta é o deísmo. Deísmo com D. O que é o deísmo? O deísmo é a crença de que Deus é como se fosse um relojoeiro. Deu a cordinha e vazou. Ele né? deu a corda no mundo, ele falou assim, o mundo vai funcionar assim. Dessa Partiu. maneira, deu as leis e tchau. E o mundo vai funcionando, assim como o relojoeiro coloca o relógio para funcionar. Sim. E depois o relógio funciona sem a intervenção dele, sem a ação dele no relógio, ele funciona simplesmente porque ele criou todas as condições para que o relógio funcionasse. Da mesma maneira funcionaria o mundo segundo a cosmovisão deísta, que não é Doideira, bíblica, né? Doideira, não é doideira, bíblica, doideira. mas é a crença de que o mundo está aí girando, foi até criado por uma mente superior, uma força superior e anterior à nossa, porém essa mente hoje não interfere mais nas realidades do mundo. Inclusive eu já vi cristãos usando do deísmo para justificar o mal, né? Uhum. Ah, mas o mal existe porque Deus ele não está mais na história, né? Ele só deu corda e vazou. Isso, exatamente. Uma outra cosmovisão que é teísta também, teísta com T, Sim, além do monoteísmo, como eu falei, do deísmo, Sim. também tem o panteísmo, que é o quê? A crença de que o mundo natural é Deus, ao mesmo tempo. A realidade, a natureza, o mundo, o sol, Legal. as estrelas, a árvore, os bichos, os animais, você, eu, todas as coisas naturais são Deus, então devem ser adoradas e reverenciadas como tal. Caraca. Então o panteísmo também. Então são maneiras, são cosmovisões, são lentes Sim. pelas quais você pode olhar a realidade. Você percebeu? Cada vez que eu coloquei uma lente aqui, um filtro, a gente olhou a realidade de uma maneira totalmente diferente. Sim. Estas são cosmovisões teístas. Existe um outro, ou melhor, que compreendem uma realidade superior, uma realidade anterior, uma realidade metafísica transcendente. Sim. Existe um outro segundo grupo de cosmovisões que não compreendem uma transcendência, Sim. uma realidade superior. Uma dúvida, mano. Claro. Nesse primeiro grupo, eu sei que não é necessariamente a ideia de cosmovisão, mas o design inteligente entra aí, não? Nessa proposta também, por acreditar na metafísica, num ser transcendente ou não O necessariamente? design inteligente é muito específico. É mais isolado, né? É uma tentativa de ser uma teoria científica, mas que muitos meios científicos não é aceita como tal, como teoria científica, que tenta também pegar alguns pressupostos do cristianismo e tudo mais. Mas assim, o que eu acho às vezes complicado é às vezes a gente tentar usar a ciência para comprovar a fé. Entendi. Porque a fé e a ciência não são meios de se criar a cosmovisão. A cosmovisão é uma escolha pessoal. Entendi. Isso é o meu ponto para responder essa pergunta. Legal, Por que eu estou lançando mão da ideia de cosmovisão para responder essa pergunta? Porque é uma escolha pessoal. Você não é mais inteligente ou menos inteligente por fazer o uso de uma ou outra. Entendi. Existem pessoas geniais que aceitam cosmovisões que aceitam uma realidade superior, e existem pessoas geniais que também não aceitam. E pessoas estúpidas que aceitam uma realidade superior e pessoas estúpidas que, verdade, entendeu? Verdade. Então não tem a ver com o grau de inteligência, não tem a ver com uma tentativa de comprovar algo, Sim. Porque a cosmovisão é algo que você simplesmente aceita. Você coloca aquilo como filtro e você vê toda a realidade a partir daquilo. Show de bola, mano. Algumas cosmovisões que são também, que não aceitam essa realidade. O segundo grupo. Que só aceitam essa realidade natural das coisas. Por exemplo, o naturalismo filosófico. Que é o quê? Naturalismo, ou seja, aceita tudo aquilo que é natural. Vê apenas o universo e o cosmos como um organismo fechado de causa e efeito. Tudo que acontece aqui pode ser explicado por causa e efeito. Naturalismo filosófico.
Então, já pegando a pergunta, Sim. o evolucionismo faz parte do conjunto de cosmovisões naturalistas filosóficas. Entendi. O que significa que o evolucionismo, guarda essa informação, o evolucionismo não é uma teoria científica, é uma cosmovisão. Guarda isso aí, velho. Isso é importantíssimo. É diferente você aceitar algo como teoria científica, porque teoria científica é algo que é verificável, comprovável e aceito por uma comunidade de cientistas. Sim. O evolucionismo não. É uma escolha que alguém fez de enxergar a realidade por detrás desse filtro, e então interpretar a realidade através desse filtro. Entendi. Não há um método verificável, né? Não, o evolucionismo não é uma teoria científica. Muito bom, gente. Mas Guarda essa informação aí, cara. O ateísmo também é uma cosmovisão. Agora, isso é muito importante. O ateísmo não é a não fé, a não crença. O ateísmo é a crença de que não há Deus. E acaba sendo uma crença. Que é o que acaba sendo uma crença. Por quê? Porque é uma cosmovisão. Sim. Uma cosmovisão não pode ser comprovada. Entendi. Você não pode chegar num laboratório, em algum lugar, e dizer assim, gente, é assim que funciona. Entendi. Essa cosmovisão é superior a todas as outras, porque olha só como ela é perfeita, eu comprovei para você que pode jogar todas fora, porque essa é aqui Não, ela é simplesmente uma escolha pessoal pela qual você vê e enxerga todas as coisas. Top, mano. Olha, Top. uma outra que é muito comum, o agnosticismo. Nossa, pesado. Está sendo muito comum hoje. Por quê? Pesado. Porque fazer uma asseveração como o ateísmo, de dizer, gente, não há Deus, o agnosticismo dá um passo para trás e diz assim, olha, se há Deus, eu não o conheço. Esse é o agnosticismo brando. O agnosticismo mais pesado, que não chega a ser um ateísmo, ele diz assim, Deus não pode ser conhecido. Não é possível conhecer essa realidade superior, então eu já aceito que não tem como. Na prática, agnósticos vivem como ateus. Muito bom. Na prática. Muito então, bom. assim, o relativismo é uma cosmovisão. Pesado também. Que, assim, o relativismo é uma maneira de você enxergar todas as coisas como se não houvesse realidade objetiva. Entendeu? Sim. Não há realidade objetiva. O que há? Opiniões. Entendi. Logo, não há verdade absoluta. Não há verdade absoluta, não há realidade. O que há é opiniões sobre a realidade. Você tem a sua, eu tenho a minha, e cada pessoa pode construir, dependendo de onde está, do tempo que vive, a sua própria realidade. Logo, então, ninguém pode afirmar que há uma verdade, algo absoluto. O nosso mundo, ele é governado pelo relativismo. Muitas pessoas hoje, isso que eu ia te perguntar. Pelo pluralismo, pelo relativismo, que são cosmovisões, e que fazem com que afirmações categóricas sobre isso é verdade, sejam ouvidas como asseverações arrogantes. Por isso que muitas vezes você fala assim, isso é verdade, eu creio nisso, é assim que é. Toda vez que você faz essa afirmação, por mais amoroso que você tente ser, a outra pessoa sempre vai ouvir isso com alguém arrogante, alguém que quer se sobrepor ao outro, porque está fazendo essa asseveração. Porque ninguém é humilde, de acordo com essa cosmovisão, você dizer que não sabe, não sei, essa é minha opinião, essa é sua opinião, e deixar a critério de cada pessoa a escolha. Gente, isso aqui é muito importante, cara. Se vocês lembrarem, a gente batendo um papo legal lá e tal, vocês vão lembrar de eu ter perguntado assim, pessoal, para vocês, há uma verdade absoluta? Né? Não me recordo quem foi adolescente, também vou fazer questão de não lembrar, mas ele falou assim, não há. Né? Por que é importante isso que o Everton está falando, cara? Porque você vai perceber que ao longo daquilo que o Everton for falando, nós vamos chegar à conclusão de que há sim uma verdade que vai ser falada por ele. Não vou falar, é só isso que eu queria, é só para vocês lembrarem e torcerem a memória isso que o Everton vai falar. Exatamente, muito bom. E o que é interessante, né? Seres humanos necessariamente têm cosmovisões, ponto. É impossível você ser um ser humano sem uma cosmovisão. Olha isso. Impossível. Olha isso. Agora, cientistas são seres humanos? São. Logo, eles têm cosmovisões. Então, muitas vezes, quando os cientistas se pronunciam, professores na sala de aula, professores de filosofia, tal, quando eles falam, eles muitas vezes estão trazendo fatos e um conhecimento científico, mas às vezes misturado com a cosmovisão deles. Sim. Então, quando eles vêm e falam assim, esse negócio aí de crer em Deus, crer na Bíblia, isso aí é burrice.
Ele está fazendo uma Deve ter afirmação ouvido isso. científica? Não está fazendo uma afirmação científica. Tá usando a Ele está fazendo uma proposta afirmação cosmovisão. pessoal, usando a cosmovisão dele. Olha isso, galera. Então, isso às vezes chega confundido na mente das pessoas, os alunos falam assim, então a ciência, ela nega Deus. Então, se a ciência nega Deus, então eu não posso crer em Deus, porque o meu professor que é cientista inteligente nega. Então, eu não posso acreditar na ciência e em Deus ao mesmo tempo. E vai ter essa influência do professor, né? Lógico, tem um peso da autoridade. na fala dele. Justamente. Cara, eu trago a memória, eu quando eu estudava e tal, pouco tempo, eu sou muito novo, né? Pouco tempo atrás, sou novinho, né, Everton? Com certeza. Então eu lembro de influência de professor sobre mim e eu ficava naquela, caraca, né, essa pessoa é muito inteligente, como é que eu vou questionar? Qual que é a minha saída? Eu devo pensar como ele? Então, assim, cara, isso é muito delicado, muito sutil, né, mano? Muito delicado, muito sutil. Respondendo à pergunta dessa pessoa. Vai lá. Sobre teorias que foram feitas depois que às vezes podem contradizer o que a Bíblia diz, não é isso? A Bíblia está tão certa e tal. Certinho. O objetivo da Bíblia é revelar quem é Deus e trazer pessoas a um relacionamento com esse Deus Criador, Top. que não é um relojoeiro que deixou tudo rodou o peão da terra e saiu fora, mas é um Deus que está se revelando e se relacionando com o mundo. Top, velho. A natureza e a palavra de Deus, ou a Bíblia, são meios pelos quais Deus se revela. Massa. Porém, quando Deus decidiu se revelar ao ser humano através da palavra dele, através da Bíblia, ele não destituiu a humanidade que estava naquele momento recebendo a sua revelação do conhecimento científico da época. Então, há um conhecimento científico da época em que a Bíblia foi escrita que Deus não desrespeitou ao se revelar. Porque o objetivo dele não era fazer com que os seres humanos conhecessem mais sobre ciência. O objetivo dele, ao se revelar, é que os seres humanos o conhecessem. Caraca. Top. Então, quando ele se revela, naquela época os seres humanos entendiam que a Terra era plana. Então, Deus usou daquele conhecimento de então para se dar a conhecer. Caraca, legal, velho. Então, demais. por exemplo, o conhecimento da época acreditava que a Terra era não apenas plana, como ela tinha no seu alicerce fundamentos, que ela tinha bases, Pilares, colunas né? e pilares. É. Então, quando a Bíblia fala assim, Deus lançou os alicerces da Terra, ele não está usando uma metáfora. Sim. Ah, Deus fundou a Terra. Não, ele está dizendo, aqui debaixo tem alicerce, quem colocou foi Deus. Porque ele está fazendo uso do conhecimento científico de então. O objetivo da revelação de Deus é ajudar o ser humano a conhecer mais? Não, essa foi uma tarefa que Deus deu para o ser humano, desde Adão. Legal. Faça ciência. Legal. Eu não vou empurrar vocês, dar um empurrãozinho para ajudar, não. É vocês que vão descobrir as leis eu vou te que eu coloquei. capacitar. Você então vai que lá. vai descobrir. Legal. O objetivo era revelar que ele é o Criador por detrás da natureza. Top, mano. Entendeu? Top. Então, a Bíblia não se arroga o objetivo de revelar conhecimento científico. Há conhecimentos científicos de hoje que contradizem conhecimentos científicos subjacentes à revelação bíblica, científicos, culturais, sociais, tudo político, um monte de coisa que a gente já avançou, Sim. que na Bíblia não tinha, mas a Bíblia fez uso daquele conhecimento social. Na época da Bíblia tinha escravidão. Sim. Deus não foi lá e falou assim, gente, para com a escravidão. Não. Ele usou daquela organização social para se revelar. E ao se revelar, levar o ser humano a se desenvolver no conhecimento dele Caraca, e novas relações sociais. Top, assim irmão. por diante. Top, mano. Muito bom, Entendeu? velho. Muito top. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, respondeu. Cara, a veracidade das escrituras, né? Então, se a gente pudesse resumir o que você falou, a Bíblia, ela não necessariamente, eu acho que não precisa nem usar o termo necessariamente, mas a Bíblia não tem o propósito, o intuito de revelar ou afirmar a ciência, mas sim revelar quem Deus é. Exatamente. Revelar que Ele é o Criador. Exatamente, né? exatamente. Então, assim, a ciência, já que você tinha feito anteriormente perguntas sobre ciência e fé, a ciência tem por objetivo responder à pergunta como? O quê? O que está diante de mim? Como isso funciona? A fé não tem por objetivo responder isso. A fé tem por objetivo responder por quê? Cara, legal. Por que isso está aqui? Massa. Por que isso funciona assim? Quem? Tem alguém que fez com que isso estivesse aqui?
Caraca, muito Então, massa, velho. é muito diferente você querer fazer da Bíblia material de ciência. Se você ler Gênesis e fala assim, vamos lá então, Deus vai dizer para mim como é que as coisas foram criadas. Você está fazendo a pergunta errada para a Bíblia. Sim. Ela não vai responder essa pergunta para você. Ou se for responder como ela responde, ela vai responder de acordo com a ciência da época. Sim. Que hoje nós já descobrimos que não é mais daquele jeito. Sim, sim. Então o objetivo não é esse. O objetivo é revelar o caráter e a pessoa de Deus. Top, mano. Massa. Ó, observação. O Everton não é evolucionista, né? Não acredita na seleção natural. Eu acho que o Everton é criacionista. Não, evolucionista é uma cosmovisão. A minha Sim. cosmovisão pessoal é teísta cristã, Sim. baseada na Bíblia. Isso. Isso não significa que eu não acredito no que é teoria científica. Sim. Evolução. Sim. É bom deixar isso claro para eles. Diferente de evolucionismo, Sim. que é uma cosmovisão. Uhum. Evolução, você pode ter microevolução, que, por exemplo, significa que um determinado organismo se desenvolveu de uma determinada é maneira. natural. A gente está vendo isso agora na pandemia. Sim. Não estão dizendo aí que possivelmente o coronavírus, né, que é o SARS-CoV-19, Isso. já sofreu mutações do momento que ele saiu da China até aqui. Então, essas mutações são o quê? Microevoluções, Sim. é um desenvolvimento que ele sofreu. Justamente. Então a gente tem evoluções sim observáveis, grande questão nós não podemos negar. justamente. Agora, a teoria da evolução, ou melhor, o evolucionismo como cosmovisão, é uma crença, uma cosmovisão, uma escolha inconsciente, uma escolha da pessoa, de enxergar a realidade através daquilo. Top. É diferente. Então, necessariamente, nós podemos olhar para a microevolução e é totalmente legal, né? Perceber que há, de fato, uma microevolução, né? Que ela está aí. Mas a macroevolução já é complicado, né? De É se difícil entender. definir, porque eu sou mais das áreas das humanas. Sim. Eu sou formado em letras e depois em teologia. Sim. Precisaria conversar com uma pessoa da área para definir certinho, microevolução, macroevolução, como essas coisas funcionam. Agora, Legal. há pessoas que creem que pode ser que Deus, ao criar o mundo, já que a Bíblia não responde como, Deus, ao criar o mundo, pode ter lançado mão de processos evolucionários para desenvolver a sua criação? Como ele pode ter feito como ele quis fazer. Porque ele é o criador, né? E o como não tem nada a ver com quem ele é. Sim, O top. como ele fez não vai alterar em nada. Agora, todo como que nós venhamos a tentar responder como as coisas foram feitas, não passam de teorias ou tentativas de chegar a alguma coisa, porque ninguém estava lá, a não ser a Trindade, para dizer como que foi criado. Certo, top. Né? Top, galera, top. Mano, eu vou ler mais uma pergunta para a gente desenvolver o nosso bate-papo aqui em cima das perguntas. Pode ser, mano? Claro. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui então a segunda pergunta. Que inclusive, se bem, cara, que você já respondeu a segunda pergunta. Tá. Eu acho que ela Mas teve faz embutida. ela que eu quero dizer mais uma coisa. Vamos Tá, ver. beleza. Por que nem todas as evidências científicas batem com o que a Bíblia diz? Isso, é bem isso aí que a gente já conversou. Sim. O que é muito importante que eu gostaria de afirmar para as pessoas que fizeram as duas perguntas é o seguinte: nós não podemos tentar fazer uso da Bíblia ou da nossa fé para comprovar ciência, para fazer ciência. Isso que eu quero dizer é o seguinte: as cosmovisões, nenhuma das cosmovisões que eu apresentei aqui, são prováveis. No sentido de que você pode chegar e prová-las, e provar que elas existem. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que isso é uma escolha sua. E é o Espírito Santo de Deus que pode, e o único que é capaz de fazer com que alguém possa ser convencido a respeito da palavra dele como a verdade. Top. Não existe nada que eu ou Lucas ou qualquer outra pessoa possa fazer, mesmo que tentando alguém impor. A imposição, a opressão, a coerção não são meios bíblicos. Sim. Não são meios de tentar fazer alguém crer em algo. É por meio da revelação e da iluminação. Massa. Então é por isso que nós precisamos orar por nós e cada um por si, você e nós por vocês. Massa, porque velho. o nosso objetivo, nós não acreditamos que através da nossa lógica aqui,
ou de qualquer lógica humana, nós sejamos capazes de convencer alguém a respeito do que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é força humana, nem é capacidade lógica, não é indução, dedução, conclusão, não é. E o que é? Revelação e iluminação. Massa. Jesus disse que o Espírito Guarda aí, Santo revelação e dele iluminação. é o Espírito Santo dele que é aquele que traz ao mundo o conhecimento de Deus no coração das pessoas. Eu e você dependemos Massa. do Espírito Santo de Deus. Cada pessoa que pregou o Evangelho, falou da Bíblia, falou de Deus, conversou com alguém, você não tem capacidade de fazer com que alguém creia. Nós, seres humanos, não temos acesso à chave no coração da pessoa para fazer com que ela creia. Pode ser um oratório, uma retórica top. Pode. E é engraçado, porque na minha experiência pessoal, a Bíblia funciona assim, Deus, eu já vi trabalhando assim. Quando nós, seres humanos, vou pregar, eu falo assim, nossa, eu preguei aqui, eu acho que eu mandei bem, hein? É que Deus vem e fala através de alguém, não. Nossa. Você chega na pessoa e fala, e aí? E a pessoa vira e fala, mais ou menos, acho que você foi mais ou menos. E às vezes você vai prega e você ora e fala, Deus, eu estou inseguro, vim pregar a sua palavra, e você sai se sentindo, nossa, não sei. Ô, gente, Deus é desse jeito. Deus usa essa experiência e a pessoa conhece o Evangelho. Lembra que Paulo chegou em Corinto, uma cidade grega, top, importantíssima, né? onde o pensamento filosófico dominava. Ele vem e diz, eu preguei Cristo e esse crucificado, não desejando entre vocês saber nada além disso, porque não é através do conhecimento que eu quero fazer vocês conhecerem, mas através do Espírito Santo, dando vocês a conhecer. Caraca, que top, Então é o Espírito Santo, não Nossa, adianta. Véio. Isso que eu queria dizer, eu quis que você fizesse essa pergunta para a gente poder chegar aí. Legal. Não é a gente tentando fazer qualquer coisa, não adianta, quem pode ter feito essa pergunta pode ter pensado, não sei o que a pessoa está pensando. Lógico. Sim. Chegar e dizer assim, eu quero convencê-los de que a Bíblia está errada. Não vai. E nem a gente dizer o contrário. O contrário. Eu vou convencer você de que a Bíblia está certa. Sim. Porque isso não é algo que é da razão. Porque Legal. a razão não é um método fidedigno. Verificável, né? De você conseguir chegar à verdade. Nossa, muito bom. Mas ela não pode ser descartada. Eu acho que a próxima pergunta talvez tenha a ver com isso. Caraca, gente. Impactante, cara. Última pergunta. Vai lá. Não menos importante, cara. Pelo contrário, cara. Eu acho muito importante, Everton. Como conciliar fé e ciência sem que a minha crença em Deus seja prejudicada, cara. Muito bom. Eu acho muito importante essa pergunta. Essa pergunta é muito importante. Eu gostaria de apresentar aqui... deixa eu... Claro. Eu tô igual Faustão, né? Interrompendo. Mas, podre, né? Nossa, piadinha. Mas, eu ouvi recentemente uma pessoa... não uma pessoa próxima, né? Uma pessoa pública, né? Falando assim, eu não levo em consideração o que cristãos falam. Né? Porque cristãos costumam ser literalmente burros. Né? Eu ouvi isso de uma pessoa pública, né? Falando isso, dizendo que, não, pois porque o cristianismo sempre foi inimigo da ciência. Olha só, muito interessante você colocar, porque ajuda até eu a responder. Isso. Essa pessoa está dizendo o seguinte, ela está dizendo que C.S. Lewis, que foi professor em Cambridge e Oxford, de literatura e mitologia, é burro. Veja o que C.S. Lewis disse. Os homens se tornaram científicos porque imaginavam encontrar uma lei na natureza. Nossa. E eles imaginavam uma lei na natureza porque acreditavam em um legislador. Essa pessoa está dizendo que um cara como Johannes Kepler, que foi o descobridor das leis do movimento planetário, era burro. Mas olha o que ele disse. Ele acreditava que através das suas investigações científicas, ele estava meramente pensando os pensamentos de Deus, palavras dele, depois de Deus, pensando os pensamentos depois de Deus. Desde que nós, astrônomos, somos sacerdotes de Deus, do Deus Altíssimo, no que diz respeito ao livro da natureza, ela beneficia a sermos seres pensantes. Não da glória de nossas mentes, mas ao invés disso, sobre todas as coisas, da glória de Deus. Nossa. Você está falando que um cara como Michael Faraday, que teve um trabalho pioneiro em física e química, é burro.
James Maxwell, que desenvolveu a teoria clássica do eletromagnetismo. Blaise Pascal, que foi o fundador da teoria moderna das probabilidades. James Joule, às vezes alguém já deve conhecer esse sobrenome, descobridor da primeira lei da termodinâmica. William Thomson Kelvin, que foi ele formulou a segunda lei da termodinâmica. Gottfried Leibniz, que foi inventor do cálculo. Ou Albert Einstein, que disse o seguinte: minha compreensão de Deus vem de uma profunda convicção sentida de uma inteligência superior que revela a si mesmo em um mundo cognoscível. Caraca, velho. Isaac Newton, que disse: o mais belo sistema do Sol, os planetas e cometas, apenas poderiam proceder de um conselho e domínio de uma inteligência e um ser maior. Vê que ele está falando aqui da cosmovisão dele. Sim. Ele não está falando de fatos científicos, Sim. mas ele é um cientista. Esse ser governa todas as coisas, não como a alma do mundo, mas como Senhor sobre tudo. Dr. Alan Sandage, que é um cosmologista que estuda o cosmos, o universo, que recebeu uma medalha nacional da ciência. Sabe que a gente... Qual a relação entre esses caras? Olha, todos eles são cristãos. E Cristãos. o pensamento ou a fé cristã foi extremamente influenciadora para a revolução científica e a fundação da ciência moderna. Guarda isso aí, galera. Cara, isso é muito importante que eu estou falando. Muito importante, porque não que seja o propósito, né, irmão? Não que seja o intuito isso, jogar por terra o que essas pessoas falam, mas descarta essa hipótese de que o cristão não pensa e que o cristão é inimigo da ciência. Desculpa, vai lá. Não, mas é isso mesmo. Essas pessoas, elas fizeram uso da sua fé em Deus, do seu relacionamento com Deus, da sua crença de que todas elas tinham uma cosmovisão do primeiro grupo que a gente falou. Isso. Todas elas tinham. Sim. Lógico que nem todos os cientistas bons são cristãos, a gente já falou que não tem essa relação. Sim. Porém, foi quando os cristãos, ou a fé cristã, disse que o mundo é uma realidade objetiva, verificável, que tem padrões de funcionamento e que difere de Deus, que as pessoas começaram a estudar o mundo para reconhecer os padrões que Deus colocou no mundo. Nossa. Por quê? Se você tem uma fé panteísta ou politeísta, você vai crer que Deus é essas coisas, então elas se confundem. Então, um sentimento que você teve foi uma manifestação de Deus e não um conjunto de reações químicas dentro de você. Sim. Sim. Ou que o Sol, ele se levantou porque Deus está levantando o Sol, Deus é o Sol. E foi quando, ou se não, do lado relativista, que diz que não há realidade objetiva, que a minha mente é capaz de não apenas depreender, mas também de reconhecer, mas também de estudar e detectar padrões da natureza, do mundo natural. A tese relativista ou a cosmovisão relativista é incompatível com a ciência. Justamente. A cosmovisão relativista acredita que o mundo, a realidade, não é objetiva. E acaba sendo contra a ciência, né? Contra a ciência. Então, essas cosmovisões não contribuem para a ciência. A cosmovisão cristã, por outro lado, é uma grande contribuidora para a ciência existir. Sempre foi, né? Sempre foi uma grande contribuidora. Então, ou seja, ao contrário disso que disse. Na verdade, historicamente, não apenas a ciência, mas também os direitos humanos e várias áreas de estudo da maneira como nós compreendemos as relações humanas, o amor, a aceitação, o respeito do outro, tem base e fundamento na palavra de Deus, na Bíblia. A sociedade é fundamentada numa base cristã, né? Numa base cristã, mas que hoje, por conta dos erros cometidos por cristãos ao longo da história, erros cometidos por cristãos, que nós precisamos reconhecer essa parcela de erro ao longo da história. Eles pegaram um bebê e jogaram fora junto com a água suja. Ou seja, todas as contribuições da fé cristã foram jogadas fora, não se dá crédito e valor hoje, em alguns lugares, por algumas pessoas, em alguns casos, crendo que, por conta dos erros cometidos pelos cristãos no passado, esses erros invalidam as informações, ou, no caso, as bases que a cosmovisão cristã oferece para se fazer ciência. Muito bom. Agora, respondendo essa pergunta, eu já não sei quanto tempo a gente está conversando aqui. 4 relações entre fé e ciência para você pensar. Top. Fechamento. Vai lá. Fechamento. Primeira relação entre fé e ciência.
fé e ciência estão em conflito. 4 tipos de relação diferentes para as pessoas refletirem. Uma primeira visão, que talvez seja que a pessoa está colocando a pessoa em crise, é fé e ciência estão em conflito. É o que a mídia usa assim a rodo para dizer, ó, ou você é qual turma que é a sua? Você é da turma da ciência ou você é a turma da fé? Qual que você é? Vou ramificar isso aqui. Né? Isso, vamos colocar os times em campo aqui. Então você é da turma da fé, né? Então você não é da ciência. Você pensa, então você é da ciência. Então as pessoas tentam agrupar como se elas fossem realidades inimigas e contraditórias. A gente já acabou de ver que não. Isso é proposital, mano? Não é proposital, isso que é fruto talvez da ignorância, Entendi. né? Da ignorância, Entendi. porque existem várias limitações nessa visão. Entendi. Né? Entendi. Segunda forma de enxergar, independência, que é o quê? A cosmovisão, ou melhor, a fé trabalha com uma realidade, uma área da vida diferente da ciência. Sim. Elas trabalham com domínios diferentes. Sim. Então, quando eu estou atuando no campo científico, eu estou atuando usando métodos científicos, estou usando a razão e a ciência. Sim. Quando eu me transporto para uma outra realidade privada, pessoal, eu estou falando da fé, ela está lidando com um outro campo de conhecimento totalmente diferente Entendi. da razão ou da ciência. Entendi. Então, são coisas totalmente independentes. Essa é uma segunda maneira de se enxergar as coisas. Top. Terceira, diálogo. Ou seja, são 2 realidades diferentes, mas elas começam a se tocar. Legal. Então, descobertas científicas me ajudam a interpretar as escrituras. E as escrituras me dão base para poder fazer ciência. Top. Então, quando você enxerga fé e ciência como realidades que são diferentes, distintas, mas que ao mesmo tempo dialogam, comunicam, você começa a pensar um pouco na contribuição que uma pode oferecer à outra. Elas estão em constante diálogo. Legal, mano. Muito top. Interessante, né? Top. Essa é uma terceira maneira. Uma quarta maneira de enxergar a relação entre ciência e fé é integração, que seria já não apenas se tocando, mas quando ciência e fé começam a se interpenetrar, começam a tratar de campos que estão sobrepostos. Então, nesse caso, fé e ciência já estão mais sobrepostas, e aí começa a ficar até um pouco complicado. Porque você começa a acreditar que essa atividade sobreposta entre a fé e a ciência, essas descobertas científicas devem afetar a teologia. Sim. Então, se descobriu tal coisa na ciência, então eu pego minha teologia e mudo toda ela. Aí descobriu outra coisa, eu falo, opa, então volta aqui. Entendi. E aí você começa a forçar um pouco as coisas, e a mesma coisa vice-versa. Começa a dar os choques, né? Porque você está entendendo como campos. Por isso que você deve ter percebido que eu sou mais adepto da terceira visão, que é uma visão de diálogo entre as 2 realidades, Sim, eu as 2 também. coisas. Sim. Entendeu? Legal. Faz sentido? Totalmente. Faz sentido, né? Totalmente. Agora, para eu fechamento, que eu já devo ter falado não sei quanto tempo aqui. Fechamento. Tá no tempo. Fé é resultado de um relacionamento. Deus decidiu se revelar ao ser humano. O Deus criador de todas as coisas, que colocou as leis que regem o mundo natural como nós o conhecemos, é um Deus cognoscível. É um Deus que se pode conhecer. E ao conhecê-lo, você não lança fora a sua razão. Muito pelo contrário. Você faz uso dela. Porque Deus nos fez seres completos. Maravilhoso. E Deus nos ordena que nós o amemos e adoremos, nos relacionemos com Ele, com todo nossas emoções, com todo o nosso coração, com toda a nossa razão. Muito bom, mano. Dúvida não exclui fé. Muito pelo contrário. Falei pra vocês A isso. fé Muito bom, admite a dúvida. Top. Deus não entra em crise ou não fica bravo com você quando você traz diante dele dúvidas legítimas. Por isso, muito legal receber essas perguntas aqui. Porque quando essas dúvidas são trazidas aqui, essas perguntas são feitas, você talvez tenha mais dúvidas, mais perguntas, você está trazendo dúvidas legítimas que estão no seu coração, borbulhando no seu coração. Que pode impelir a fé no coração. E que, na verdade, quando você traz essas dúvidas diante de Deus, você, na verdade, está entrando em crise, mas essa crise é importante para gerar em você uma nova fé,
mais forte e robusta, um relacionamento com Deus mais confiável. Leia os Salmos. Os Salmos várias vezes manifestam e mostram pessoas em crise de fé. Sim, o tempo todo. Né? E está na Bíblia. É. E as pessoas estão entrando em crise profunda de fé. E Deus está aceitando aquela oração, aquela crise de fé. E no final você vê, às vezes, algumas orações que provavelmente não foram escritas numa única tacada, Sim. mas que depois, em algum tempo, meses, anos, quem sabe, a pessoa completou aquela oração, que ela completou fazendo uma afirmação. Ou, às vezes, mesmo no meio da crise, ela fala, bom, eu estou em dúvida em relação a isso, mas tem uma verdade que eu não me esqueço e disso eu não me desapego. O Senhor é o meu Deus. Amém, cara. O Senhor é o meu rei. O Senhor é o Deus sobre minha vida. Eu continuo confiando em Ti, mesmo não entendendo. Top. Porque a razão não consegue dar Glória conta a Deus, da cara. vida. A razão não consegue dar conta da vida. A vida é uma questão de relacionamento. Nós somos feitos não para entender Deus, mas para nos relacionarmos com Ele. E à medida que nos relacionamos com esse Deus, nós passamos a conhecer melhor a nós mesmos, ao outro e ao mundo que Deus criou. E a ciência? Caraca. Mano, Top! glória Legal? a Deus, cara. Espero Sensacional. ter contribuído de alguma maneira. Muito, gente. Glória a Deus pela vida do Everton, pela aula. Cara, eu tô saindo impactado daqui. Muito bom, cara. Eu espero que essa série tenha sido bênção demais na sua vida. Cara, assim, o meu conselho para você é assista de novo e assista de novo. Se você não assistiu todas as aulas, cara, volta atrás e assista, porque foi muito rico. Foram pessoas que se dedicaram a transmitir algo sincero, verdadeiro, para que a sua fé, para que o Senhor continue a reinar no seu coração e para que no campo científico, no seu contexto de escola, etc. e tal, você venha entender que o seu coração precisa estar centrado no Criador, pois é para isso que nascemos e fomos criados, né, Everton? Amém. Muito Muito bom. legal. Obrigado. Muito bom. Viu, Eu que agradeço pela pelo- oportunidade. Obrigado por estar com vocês aqui. Espero que tenha valido a pena essa conversa, essa reflexão e gere mais conversas e reflexões, diálogos, para a gente poder ser enriquecido um pelo outro e pela presença de Deus entre nós. Muito bom, Valeu. irmão. Obrigado, viu? Vamos orar? Vamos. Senhor, obrigado, Pai, por este momento. Obrigado, Papai, porque nós somos impactados por aquilo que o Senhor falou por meio do Everton, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor reina. Obrigado porque nós nos relacionamos graciosamente com o Senhor, Papai. Oramos agradecidos, não no nosso nome, mas no nome daquele que vive e que reina, que venceu a morte e ressuscitou. Amém. Valeu, gente. Amém. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu, gente. Até.